Então, vamos dar início à análise do processo 513-3900-232, que trata do requerimento da concessionária Rota de Santa Maria quanto a comunicações acerca da realização de fiscalizações de campo na rodovia. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado, presidente ilustre. Eu também cumprimento o conselheiro Paulo Roberto Petersen, cumprimento o nosso diretor-geral, cumprimento a nossa assessoria da AGERGS e agora também faço especial manifestação de bem-vindo ao representante da concessionária Rota de Santa Maria, que, aliás, presidente, eu devo fazer o registro de que recebi cópia do memorial firmado pelo senhor Rafael Cardoso, em representação. Aliás, não, a cópia o memorial é firmado pelo senhor Leandro Conterato, da direção-geral. Recebi, li com uma devida atenção, faço então esse registro e essa referência e passo de imediato ao exame do processo que está listado por Vossa Excelência, presidente. Vou fazer, então, agora a leitura do relatório. Trata o presente expediente de requerimento da concessionária Rota de Santa Maria, S.A., quanto a comunicações acerca da realização de fiscalizações de campo na rodovia RSC 287. Em 3 de maio de 2023, a concessionária protocola o ofício RSM número 113/2023, relativo à resolução normativa AGERGS número 32/2016, enviado com cópia à Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, CELT, e à Secretaria de Parcerias e Concessões do Estado do Rio Grande do Sul, CEPAR. Refere-se à correspondência enviada pela AGERGS em 10 de 4 de 2023, onde a Diretoria de Qualidade indica que, naquela mesma data, seria iniciada a fiscalização técnica na RSC 287. A Rota de Santa Maria contestou a pretensão fiscalizatória da agência, alegando que o artigo 8º, seu parágrafo 5º, da Resolução Normativa número 32/2016, exige que as concessionárias sejam notificadas com antecedência mínima de 10 dias da data da realização da fiscalização. Assim, requereu o seu reagendamento, observado o prazo normativo que permita o devido acompanhamento das ações fiscalizatórias. Em resposta, foi informada que, em razão de permissivo constante do mesmo artigo 8º, parágrafo 5º, da resolução já citada, 32 de 2016, a notificação prévia pode ser descartada nas situações em que a sua realização comprometa os resultados da ação fiscalizadora ou em casos de urgência. Na mesma oportunidade, sugeriu que a dispensa de notificação prévia passaria a ser adotada como regra, dado que a fiscalização de alguns serviços poderia ser comprometida caso houvesse antecedência de 10 dias. Contesta o entendimento adotado pela AGERGS e requer 2 pontos. Primeiro, a anulação do ato administrativo, objeto do ofício 58/2023, de que deu início à presente fiscalização do sistema rodoviário sem prévia notificação da Rota de Santa Maria, nos termos do artigo 8º, parágrafo 5º da Resolução 32/2016, bem como de todos os eventuais atos dele decorrentes em razão de vício de motivação. 2. A anulação de todos os demais atos administrativos que, sem a motivação específica da urgência ou do risco à eficácia da fiscalização, deram ou deem início a processos de fiscalização sem a notificação da concessionária, com um prazo de 10 dias de antecedência a respeito de sua realização. Terceiro, a alteração do entendimento da AGERGS, no sentido de que nas futuras fiscalizações do sistema rodoviário concedido, a notificação prévia à concessionária apenas seja dispensada se o caso concreto assim determinar, nos casos de atendimento dos requisitos expostos
no artigo 8º, parágrafo 5º da Resolução 32 de 2016, assegurada a ampla motivação. Mediante solicitação da Diretoria-Geral, a Diretoria de Qualidade dos Serviços manifesta-se na informação 38/2023, indicando que a justificativa apresentada vale para todas as concessionárias de rodovias e que a natureza das fiscalizações realizadas é incompatível com antecedência de notificação com o mínimo de 10 dias. Argumenta, em síntese, que, 2 pontos, os princípios básicos constantes do Programa de Exploração da Rodovia, PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de infraestrutura aos seus usuários, deverão considerar, agora 2 pontos novamente. 1. A implementação de ações de natureza preventiva, voltadas para a preservação da rodovia e das condições de tráfego. E 2. A agilidade na implementação de ações corretivas, emergenciais ou não, que eventualmente se fizerem necessárias para a reconstituição da rodovia e das condições de tráfego. Conforme disposições da Lei Federal 8.987, de 1995, é responsabilidade das concessionárias agir tempestivamente, preventivamente e com celeridade na solução de problemas que ocorram nos trechos concedidos. Para verificar se a concessionária está cumprindo os princípios básicos do PER, avisar com 10 dias de antecedência da realização da fiscalização compromete o resultado da ação fiscalizadora. O PER possibilita prazo de 72 horas após a notificação, tanto do poder concedente quanto da agência de regulação, para o atendimento de não conformidades encontradas, com exceção de correção de panelas, que é de 24 horas. Somente após decorrido esse período poderão ser aplicadas as sanções previstas em contrato. A notificação com antecedência de 10 dias estaria concedendo prazo adicional, além do estabelecido para as concessionárias sanarem não conformidades existentes nos trechos das rodovias. Se o tempo de mobilização das concessionárias para resolver as não conformidades que já deveriam ter sido resolvidas pelas suas atuações rotineiras for menor que o tempo para a GERG chegar ao local desses descumprimentos dos parâmetros de desempenho, então o dispositivo da resolução torna a fiscalização inútil. Exemplo: a execução de um tapa-buraco, chamado panela, leva no máximo 1 hora, contando o tempo de deslocamento, enquanto que, para percorrer os trechos concedidos, a fiscalização leva no mínimo 4 horas. Esse tempo se deve à necessidade da fiscalização realizar várias paradas ao longo dos trechos, a fim de coletar evidências de eventuais descumprimentos dos parâmetros do PER, tais como anotações, fotos e vídeos. Pelo exposto, justifica a não exigibilidade da notificação prévia, pois ela compromete os resultados da ação fiscalizadora. A Diretoria de Assuntos Jurídicos manifesta-se na informação número 123/2023, entendendo que depreende-se da manifestação contida na informação número 38, documento SEI, número 0383511, que as fiscalizações de campo às quais se refere a diretoria de qualidade são as do tipo rotineiras, por meio das quais se pretende averiguar as condições físicas da rodovia, no intuito de verificar se os parâmetros de desempenho estabelecidos no plano de exploração da rodovia estão sendo efetivamente atendidos pela concessionária. E prossegue a Diretoria de Assuntos Jurídicos na sua manifestação. Malgrado a resolução normativa número 38/2016 discipline realmente os processos administrativos de fiscalização dos serviços públicos delegados sobre regulação da GERGS, o seu objeto imediato foi o de regrar a aplicação de sanções regulatórias em um contexto de legitimação das atividades da agência, no tocante à aplicação de penalidades, o que se extrai pela simples leitura dos chamados considerandos da aludida norma regulatória. Naquele momento, a despeito das competências legais da GERGS,
não havia nenhuma rodovia sob regulação da agência, tampouco serviços que demandassem vistorias constantes e rotineiras. Tais fiscalizações, que reclamam, além da indicação do objeto, a determinação do local e dias específicos, com a identificação da equipe fiscalizadora que se fará presente, dizem respeito essencialmente à época e mesmo atualmente às fiscalizações na área do saneamento, que são as fiscalizações técnicas e ou comerciais nas prestadoras de serviços, como Corsan, BRK Ambiental, etc. Fiscalizações na área das prestadoras de serviço dos transportes metropolitanos, transportes hidroviários, operacionais e contábeis, por exemplo, que pouco ou nada condizem com as fiscalizações de rodovias, cujo dinamismo é excepcionalmente maior. Assim, presentemente, e até em razão dos questionamentos legitimamente levantados pela concessionária Rota de Santa Maria, recomenda-se a elaboração de especificações técnicas que contenham a metodologia das vistorias e fiscalizações usuais de campo, a exemplo das normativas da ANTT e Artesp, inclusive com a padronização de planilhas a serem observadas pelas equipes técnicas da casa e ou de apoio. Nesse norte, os argumentos da diretoria de qualidade estão em absoluta consonância com a evolução das rotinas regulatórias, estando a reclamada motivação dos atos fiscalizatórios diretamente ligada aos permissivos contratuais, que franqueiam acesso irrestrito ao sistema rodoviário e aos bens da concessão, a qualquer tempo. Frente ao analisado e por que as fiscalizações dos níveis de serviço, dos parâmetros de desempenho e do cumprimento das obrigações regulatórias do contrato em apreço se conciliam com as atividades de rotina ligadas ao acompanhamento do serviço da RSC 287 e também demais rodovias, opina-se pelo indeferimento dos pedidos constantes do ofício RSM número 113/2023. A diretoria-geral, mediante o encaminhamento número 874/2023, envia o expediente ao Conselho Superior para decisão. Porém, acrescenta algumas considerações não abordadas nos pareceres técnicos juntados aos autos. Em síntese, o que diz a DGE? A resolução número 32/2016, em seu artigo 8º, parágrafo 5º, exige como regra o aviso prévio de 10 dias alegado pela empresa e já dispõe sobre as exceções admitidas, que são: 1. Situações de urgência. Não são os casos rotineiramente tratados em ações fiscalizadoras realizadas pela AGERGS, embora possam ocorrer ao longo do prazo de concessão. E 2, quando a notificação prévia puder comprometer os resultados da ação fiscalizadora. Nesse ponto, devem ser feitas algumas importantes distinções acerca da natureza das obrigações fiscalizadas pela AGERGS, no sentido de corretamente avaliar a necessidade ou não da reclamada notificação prévia. As obrigações da concessionária na prestação do serviço de concessão rodoviária podem ser divididas basicamente em 2 grupos, para fins de enquadramento no disposto no artigo analisado. Primeiro, obrigações de serviços operacionais. E segundo, obrigações de conservação, recuperação e manutenção, que são de verificação imediata. No segundo grupo, claramente pode haver incompatibilidade entre o objetivo da ação fiscalizadora e a notificação prévia da concessionária. Nessas circunstâncias, podemos afirmar que a obrigação contratual da empresa de manter a rodovia livre de defeitos em todo o tempo poderia se transformar em corrigir os defeitos nos 10 dias que antecedem a fiscalização, uma vez que o prazo é suficiente. Portanto, nesse caso, resta evidente que é absolutamente aplicável a exceção prevista pela Resolução 32 de 2016, uma vez que a notificação prévia comprometeria os resultados da ação fiscalizadora. Por fim,
recomenda ao Conselho Superior que mantenha todos os atos já praticados pela AGERGS em suas fiscalizações realizadas, bem como firme o entendimento que os procedimentos adotados estão aderentes ao disposto na Resolução 32 de 2016. É este, senhora presidente, senhor conselheiro, o meu relatório. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Agora, então, vamos para a sustentação oral que foi requerida pela Rota de Santa Maria. Doutor Rafael Barros tem 10 minutos, por gentileza. Obrigado. Boa tarde, senhora conselheira, presidente Luciana, conselheiro Lorenzon, relator, conselheiro Peterson, na pessoa dos quais saúdo também todos os demais participantes da sessão. A nossa manifestação será breve, pois a gente vê esse caso como uma matéria muito simples e que se resolve facilmente quando a gente responde uma questão. Os agentes públicos estão vinculados ao princípio da legalidade e do devido processo legal? A concessionária entende que a resposta é, e sempre deve ser, sim. Então, se eles estão vinculados, eles têm que cumprir as próprias normas. A AGERGS tem que cumprir uma norma que ela mesma editou. É uma resolução de 2016, quando a AGERGS já tinha competência para fiscalizar rodovias, embora não tivesse nenhuma concessão rodoviária naquele momento, já era de competência sua. E a súmula da resolução diz claramente: disciplina os processos administrativos de fiscalização dos serviços públicos regulados pela AGERGS de aplicação de sanções regulatórias. Não traz nenhuma distinção. Não traz distinção se os serviços fiscalizados são operacionais ou são contratuais. Não traz nenhuma distinção de matéria, embora tenha considerandos que na época justificaram sua edição. Senhores conselheiros, há uma resolução que cuida de todos os processos de fiscalização, sem ressalvas. Os pareceres que foram lidos no relatório, embora muito pertinentes, dizem motivos pelos quais a resolução hoje não é vista como boa, não é vista como aplicável, não é vista como fácil para a ação de fiscalização, mas não justifica o seu descumprimento, em momento algum. Tanto que a diretoria jurídica bem observa que a resolução deveria ser revista. Em 2016, a AGERGS já tinha competência para fiscalizar rodovias, e fez isso considerando todas suas competências, sem excluir nenhuma delas. Em nenhum artigo a AGERGS tratou de excluir a aplicação dessa resolução do âmbito rodoviário. E a fiscalização desde 2021, quando iniciou suas ações em campo na RSU 207, descumpre rotineiramente a previsão do parágrafo 5º do artigo 8º, que determina que seja emitido um aviso prévio de 10 dias. Sim, foi bem observado pela diretoria-geral que o mesmo artigo traz uma exceção, só que essa exceção diz que devem ser justificadas e devidamente motivadas. A fiscalização não motivou nem justificou em nenhuma dessas fiscalizações. O motivo agora, no parecer, buscando evitar a anulação de todos os atos praticados sem a motivação, sem a observância da resolução. E pede mais. Pede que o Conselho lhe dê um salvo-conduto, lhe dê lhe absorva de ter descumprido a resolução e lhe dê uma justificativa para seguir descumprindo a resolução, né? A concessionária, tão logo identificou o primeiro desvio, tratou de avisar. Encaminhou um e-mail indicando que a resolução indicava uma necessidade de aviso prévio e recebeu em resposta a esse e-mail uma constatação no termo de notificação que dizia que ela estava criando um obstáculo à fiscalização, senhores conselheiros. Como se indicar que existe uma norma da própria casa fosse um embaraço à fiscalização. Indicar que existe um procedimento a ser cumprido fosse um embaraço. Aqui, a gente aponta o nosso estranhamento com aquele apontamento. E é algo que não conduz com a postura que a gente tem visto dessa agência numa relação urbana com a concessionária. E sabedora que nunca criaríamos qualquer embaraço. Aqui sempre atuamos com a boa-fé que deve reger as relações contratuais entre a concessionária e a agência reguladora. Pois bem, malgrado o nosso aviso, os descumprimentos seguiram em outras fiscalizações e seguem até hoje. Em apenas uma fiscalização, a AGERGS emitiu o aviso prévio com os 10 dias. Em todas as outras não houve aviso, não houve justificativa da dispensa desse aviso também. Isso motivou, então, o ofício que deu origem a esse processo SEI. Esse processo SEI, como foi lido no brilhante relatório do conselheiro Lorenzon, recebeu 2 pareceres, um da própria fiscalização, outro da diretoria jurídica. A fiscalização buscou dar várias escusas para o descumprimento e, no fim, pediu para o conselho tornar a exceção uma regra, inclusive dispensando a de emitir justificativa. Por motivos, senhores conselheiros, que, com o máximo respeito, não justificam nada. Aqui, por brevidade, a gente nem vai entrar nessas desculpas, mas a falta de estrutura, periodicidade das ações em campo, o fato de não ter uma fiscalização de rodovias na época, nenhuma outra justificativa pararia jamais o descumprimento da lei ou da norma. O parecer da diretoria jurídica bem aponta que a resolução foi superada, foi ultrapassada, que a NTT e a ARTESP possuem outras resoluções mais aplicáveis. Mas a gente volta à pergunta inicial.
os agentes públicos estão vinculados ao princípio da legalidade do devido processo? Se a resposta para essa pergunta for sim, eles precisam seguir as suas resoluções. Tá? E a gente percebe, senhores conselheiros, que essa resolução, esse problema colocado à mesa, possui várias soluções cabíveis, né? Essa resolução ela pode ser revogada, ela pode ser modificada, ela pode ser sucedida por uma outra resolução, ou ela pode continuar exatamente como ela está hoje. Mas ela nunca poderá ser simplesmente descumprida. Tá? Então, a desculpa de que cumprir a resolução implicaria em conceder um prazo adicional para a concessionária é um grande disparate, com o máximo respeito. Primeiro, porque quando o contrato foi redigido e foi levado à concorrência pública em 2020, essa resolução já existia. Ou estaríamos dizendo que o contrato foi feito sem observar as regras da AGEGS. Não acreditamos nisso, porque a própria AGEGS homologou o contrato. Então, o contrato foi feito em harmonia com a regulamentação vigente. E essa resolução já existia, inclusive, com prazo de 10 dias de aviso prévio. Então, os prazos contratuais foram feitos em harmonia com os outros prazos. Tudo em harmonia e conversando entre eles. Tá? E o segundo motivo é porque seria um raciocínio tão simplista que ele não consegue sequer se sustentar. Quando a fiscalização vai a campo, ela vê muito mais do que o que ela traduz nos relatórios de fiscalização. Os relatórios ali trazem constatações, pequenos pontos que podem ser melhorados dentro de um serviço de conservação rotineira e que são o devido respeito de rotina numa rodovia. É rotina numa rodovia ter um problema no pavimento, ter um problema de sinalização, sobretudo numa rodovia que ainda está no seu segundo ano. Então, a fiscalização, quando vai a campo, vê muito mais que isso. Ela coloca no relatório os pontos que devem ser notificados, como é fruto do seu trabalho. Mas ela também vê mais de 1.000 colaboradores diretos da concessionária. Uma frota do Grupo SACIR de mais de 100 veículos na concessão. Mais de 8 bases de trabalho. 2 usinas de asfalto. Uma delas que vai ser a maior usina do Rio Grande do Sul de pavimento. Uma usina de concreto, uma usina de britagem. Um imenso esforço de logística, de investimento milionário, de capital próprio, agora de capital financiado, tudo isso para manter os parâmetros aqui na 287 e para implantar as nossas obras de melhoria previstas no cronograma. Essa atuação, ela não é feita em 10 dias, não é feita em 9 dias, não é feita em 1 hora, como citado no parecer. O funcionário trabalha muito mais do que substituir uma placa ou fazer um tapa-buraco de uma panela quando recebe um e-mail de aviso, que deveria receber, no caso não tem recebido. Seria muito simples resolver os problemas das concessões com uma equipe sentada na sede da concessionária esperando um aviso de notificação que saísse para reparar os problemas antes de que a fiscalização chegasse na 287. Esse raciocínio ignora a magnitude do trabalho que está sendo construído aqui. A gente não deseja obstaculizar de forma alguma a ação da fiscalização, pelo contrário. A concessionária é uma das defensoras de que as agências reguladoras sejam instituições fortes, independentes, com uma estrutura adequada. Tá? A nossa demanda vai num único caminho, que os agentes respeitem suas próprias normas, princípio da legalidade e do devido processo, que são a base do contraditório, da ampla defesa, essenciais para esse sistema. Se antes mesmo de a gente começar uma ação de fiscalização, a gente já começar fazendo isso descumprindo a nossa própria norma, a gente está começando isso mal. É algo muito grave e sem formalidades. Esse trem precisa ser mantido no trilho certo, senhores conselheiros, e cabe aos senhores hoje fazer isso. Isso não se faz com uma permissão de descumprimento, isso não se faz com um salvo-conduto, um indulto, como foi solicitado. A resolução impõe o dever de justificar e motivar a dispensa de aviso prévio. Isso não tem sido feito. Deve ser feito. Está na resolução. O sucesso dessa concessão é a satisfação dos nossos usuários. Só que isso depende de todos nós. A concessionária, em respeitar o contrato, em trabalhar duro. E isso, sejam certos que estamos fazendo. A AGEGS, em seguir sendo guardiã da relação concessionário-poder concedente, e nesse cenário garantir urbanidade, legalidade e o devido processo legal. É o que pedimos aqui, é o que pedimos no aviso por e-mail, é o que pedimos no nosso ofício e continuaremos lutando por isso. Que esse problema tem várias soluções e só tem uma solução que não é cabível, que é autorizar o descumprimento da resolução. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, e fico à disposição. Obrigado, senhores conselheiros. Obrigada, doutor Rafael. Não temos inscrições do poder concedente. Então, eu devolvo a palavra para o conselheiro Lorenzon. Por favor, Obrigado. conselheiro. Obrigado, presidente. Eu ouvi atentamente a manifestação feita pelo doutor Rafael e, no decorrer do exame do processo, passando dessa fase da fundamentação, eventualmente eu posso ter necessidade de
fazer alguma análise do conteúdo da manifestação do ilustre representante. Vou agora fazer a leitura da fundamentação. O contrato de concessão número 20/2021, firmado entre a Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a AGERGS e a concessionária Rota de Santa Maria S.A., tem por objeto a exploração da infraestrutura e a prestação do serviço público de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transportes de trechos da rodovia RSC 287. O referido contrato disciplina a forma de prestação do serviço concedido, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. Seu anexo 2 apresenta o Programa de Exploração da Rodovia, PER, que especifica as condições para a execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para a realização pela concessionária, bem como, 2 pontos, diretrizes técnicas, normas, características geométricas, escopo, parâmetros de desempenho e parâmetros técnicos, e ainda prazos de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. O PER dispõe ainda que, para atendimento das condições mencionadas, a concessionária deverá acompanhar continuamente os elementos físicos e os processos gerenciais da rodovia, adotando em tempo hábil as providências necessárias a assegurar permanente qualidade dos serviços ofertados aos usuários. A Resolução Normativa número 32/2016, objeto do questionamento apresentado pela concessionária, disciplina os processos administrativos de fiscalização e de aplicação de sanções regulatórias dos serviços públicos regulados pela AGERGS. Conforme relatado, seu artigo 8º exige, como regra, o aviso prévio de 10 dias para notificação à empresa sobre as fiscalizações a serem realizadas e dispõe sobre as exceções admitidas. Mais uma vez, vou fazer agora, por completo, a leitura do que prevê o artigo 8º. Diz este artigo 8º: a fiscalização será precedida de identificação do seu objeto e local, bem como da designação da equipe de fiscalização. E agora faço a leitura na íntegra do conteúdo do parágrafo 5º do referido artigo 8º. Os agentes fiscalizados serão notificados com antecedência mínima de 10 dias da data da realização da fiscalização. Certo. Agora vem salvo se, justificadamente, a notificação prévia puder comprometer os resultados da ação fiscalizadora ou ocorrer situação de urgência, casos em que os agentes serão notificados no início da fiscalização. A Diretoria-Geral, no encaminhamento número 874/2023, ao qual me reporto, faz algumas importantes distinções acerca da natureza das obrigações fiscalizadas pela AGERGS, no sentido de corretamente avaliar a necessidade ou não da reclamada notificação prévia. Aspas, as obrigações da concessionária na prestação do serviço de concessão rodoviária podem ser divididas basicamente em 2 grupos, para fins de enquadramento no disposto no artigo analisado. Primeiro, obrigações de serviços operacionais. São aquelas obrigações que consistem em atuação ou disponibilização de determinado serviço, de forma contínua pela empresa, ao longo de todo o prazo de concessão, tais como serviço de guincho, ambulância, realização de obras de expansão de capacidade de tráfego, etc. Nesses casos, a atuação da concessionária é auditável por meio de registros mantidos pela empresa, acessáveis a qualquer tempo pela equipe de fiscalização. Trata-se de registro construído ao longo do tempo, de forma incremental, que mantém o histórico de atuação da concessionária por meses e anos. Nesses casos, em que a atuação da concessionária é auditável por meio de registros mantidos pela empresa, efetivamente deve haver o aviso prévio da ação de fiscalização. Repito, deve haver o aviso prévio da ação de fiscalização, até para que a empresa reúna os registros, que podem estar já arquivados em outro local, por exemplo,
para que disponibilize sala com infraestrutura adequada para a realização dos trabalhos, mobiliário em quantidade adequada, acesso à internet, etc, etc. 2. Obrigações de conservação, recuperação e manutenção de verificação imediata. Existem obrigações definidas no contrato em que a empresa deve garantir determinadas condições de manutenção da rodovia, cuja verificação se dá simplesmente pela existência ou não de determinado defeito ao longo de todo o trecho concedido durante o prazo da concessão. São exemplos desse tipo de obrigação a ausência de panelas, a altura máxima do mato na faixa de domínio, a manutenção adequada do acostamento, etc. Nesses casos, a fiscalização é realizada percorrendo o seu trecho auditado e observando a existência ou ausência do item analisado. Aqui, claramente, pode haver incompatibilidade entre o objetivo da ação fiscalizadora e a notificação prévia da concessionária. Tomemos como exemplo o caso das panelas, em que o contrato define o prazo de 24 horas para sua correção. Ora, não é difícil perceber que se a empresa deve ter condições operacionais de realizar o conserto em 24 horas, caso soubesse com 10 dias de antecipação que determinado trecho seria fiscalizado, não só teria tempo para a correção prévia das condições da rodovia, como seu prazo para a correção seria ampliado em 10 vezes. Nessas circunstâncias, podemos afirmar que a obrigação contratual da empresa de manter a rodovia livre de defeitos em todo o tempo poderia se transformar em corrigir os defeitos nos 10 dias que antecedem a fiscalização, uma vez que o prazo é suficiente, como demonstrado acima. Assim, o aviso prévio das ações fiscalizadoras teria o condão de alterar significativamente as obrigações contratualmente previstas, em claro prejuízo ao usuário, que paga tarifa para a manutenção da rodovia nas condições definidas durante todo o tempo, e não apenas nos dias que antecedem a fiscalização da AGERGS ou do poder concedente. Diante do exposto, em que pesem os argumentos apresentados pela concessionária, resta claro que a exceção prevista na resolução número 32/2016 para as fiscalizações contestadas foi corretamente aplicada, uma vez que a notificação com antecedência prevista comprometeria os resultados da ação fiscalizadora, estando os procedimentos adotados de acordo com o que dispõe a referida norma. E assim, eu estou complementando, senhora presidente, a fundamentação, já completei o relatório, fiz, como disse anteriormente, a análise do conteúdo do memorial encaminhado e agora, atento à manifestação feita pelo doutor Rafael, eu tenho condições já de proferir o meu voto, senhora presidente. Posso fazê-lo? Pode fazer, por favor. Antes, eu questiono a respeito da chamada fiscalização. Existe, no meu entender, uma verificação e fiscalização. A verificação é feita por todos. Eu tenho uma verificação feita na RS, na rodovia para Santa Maria, pelos meus familiares. Eu tenho familiar que reside em Venâncio Aires, permanentemente em contato, me dizem como é que estão as condições da rodovia, familiares de Santa Maria, familiares de Cruz Alta, e pessoas das minhas relações de amizade, ex-colegas do Tribunal de Contas do Estado, que percorrem, no caso, o conselheiro Marco Peixoto, que é um fiscalizador, ele é engenheiro, inclusive, ele é fiscalizador porque ele praticamente semanalmente ele vem de Santiago a Porto Alegre por essa via, e eu, atento, digo o seguinte, qualquer usuário pode prontamente, do seu telefone celular, no momento em que está vendo o problema, ele pode ligar para a nossa ouvidoria. Tem a nossa ouvidoria. Esta ouvidoria está atenta. Eu verifico dezenas, centenas de manifestações feitas por usuários de todos os campos regulados e fiscalizados pela AGERGS. Então, agora, dito isto, eu quero dizer, eminente presidente, que voto por conhecer e negar provimento ao requerimento da concessionária Rota de Santa Maria S.A., apresentado mediante o ofício RSM número 113/2023, quanto à antecedência das notificações acerca da realização de fiscalizações de campo na rodovia RS 287. É assim que eu estou votando, senhora presidente.
Obrigada, conselheiro Lorenzon. Conselheiro Paulo Roberto Petersen, por favor, para sua revisão. Item 4 da revisão. Em conformidade com o regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada, conselheiro Petersen. Eu tenho um voto que eu fiz escrito e gostaria, então, de ler. Vou iniciá-lo, por favor. Só um minutinho. O eminente conselheiro Algir Lorenzon apresentou detalhado relatório do processo, cabendo-me apenas o resumo do pedido da concessionária Rota de Santa Maria, que postulou o seguinte: A. Anulação da fiscalização inaugurada com o ofício 58/2023. B. Anulação de todas as fiscalizações que não observaram a notificação da concessionária com 10 dias de antecedência e alteração do entendimento da GERGS para a redução da antecedência apenas no caso de urgência, estabelecida no artigo 8º, parágrafo 5º da Resolução Normativa número 32/2016. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, está. Diante desses pedidos, e no intuito de complementar o bem lançado voto do conselheiro relator, destaco que não há qualquer motivação na petição da concessionária referente ao específico e objetivo prejuízo causado com a suposta inobservância do regulamento da fiscalização da GERGS, o que é medida indispensável a teor do que dispõe o artigo 65, caput e parágrafo 1º da Lei Estadual número 15.612, de 2021. O artigo é o seguinte: no processo administrativo estadual, ao pronunciar a nulidade, a autoridade declarará quais os atos administrativos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Parágrafo 1º. O ato administrativo não será repetido, nem sua falta será suprida quando não houver prejuízo ao interessado. Note-se que a petição da concessionária limita-se, em relação aos pedidos de invalidação dos atos administrativos, a tecer considerações sobre o descumprimento da Resolução Normativa número 32/2016 e a necessidade de motivação da redução da antecedência de 10 dias. Quanto ao prejuízo que daria ensejo à invalidação da fiscalização realizada em 10 de abril de 2023, nada foi dito. Ou seja, não foram elencados os prejuízos sofridos pela concessionária com a fiscalização realizada pela agência sem a antecedência prevista no regulamento de fiscalização, o que constitui exigência legal. E, nesse caso, não se pode deixar de corrigir algumas alegações equivocadas da concessionária em relação à Resolução Normativa número 32/2016, apresentadas nos memoriais. Em primeiro lugar, essa resolução foi editada em 18 de outubro de 2016, data em que a GERGS não mais regulava as concessões rodoviárias, uma vez que o Programa Estadual de Concessões Rodoviárias se extinguira em 2013, pelo advento dos termos finais dos prazos das 7 concessões rodoviárias. Portanto, em que pese a vigência de tal norma, por ocasião do edital e da celebração do contrato de concessão, é evidente que o regulamento em questão não abrangia a fiscalização de rodovias, pois foi emitido quando o Estado não contava mais com rodovias concedidas. Logo, não há que falar em previsão em regulamento de quaisquer prazos do contrato de concessão, constituindo essa afirmação impossibilidade fática em relação a uma norma emitida cerca de 5 anos antes da assinatura do contrato de concessão. Esse histórico não se destina à mera notícia do regulamento no tempo, mas sim visa a demonstrar que essa norma deve ser interpretada
e aplicada de modo a dar consequência aos atos administrativos da agência e a garantir um mínimo de eficácia desse ato central da regulação, a fiscalização da qualidade dos serviços e do cumprimento contratual, enquanto a agência não altera o regulamento vigente para adequá-la ao contrato de concessão e suas especificidades. Nessa linha, tanto a diretoria de qualidade quanto a diretoria geral trouxeram os fundamentos fático e técnico para a antecedência prevista em regulamento, destinada à preparação, aqui é para a antecedência prevista no atual regulamento, né? Destinada à preparação do ambiente do agente regulado e à disponibilização de uma série de informações e documentos para a equipe fiscalizadora, o que não ocorre nas fiscalizações rotineiras das rodovias, em campo. Exigir 10 dias de antecedência para a fiscalização visual da rodovia implicaria a subversão da finalidade dessa atribuição regulatória, que se destina principalmente à verificação do cumprimento voluntário das obrigações contratuais pelo concessionário, sem que este precise ser instado pela ação fiscalizatória para adotar os padrões de qualidade estabelecidos no contrato. Aliás, nesse sentido, é o que dispõe o contrato de concessão. A cláusula 13.4 dispõe que o poder concedente e a GERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao sistema rodoviário, assim como aos bens da concessão a qualquer tempo, para exercer suas atribuições. Fica evidenciada, portanto, que a interpretação e a aplicação do regulamento editado previamente ao contrato de concessão deve ocorrer de acordo com este instrumento, privilegiando sua finalidade e suas especificidades, e não o contrário, como parece pretender a concessionária. Dito isso, outros equívocos trazidos pelos memoriais precisam ser corrigidos. Não procede a alegação de que a resolução normativa número 32/2016 se aplicava ao gás canalizado, cuja regulação somente foi reconhecida à GERGS por força da Lei Estadual número 15.648 de 2021, em que pese a previsão legal na Lei de Criação da Agência. E aqui, só mais um comentário, da mesma forma que há uma previsão, depois de 2013, genérica, em relação às rodovias, mas que não havia rodovias para serem reguladas, né? Trata-se de uma previsão genérica, como tem, por exemplo, uma previsão genérica de regulação de aeroportos pela GERGS, o que a GERGS não faz atualmente. Da mesma forma, não procede a adoção desse regulamento para fiscalização delegada da energia elétrica, setor ao qual se aplicam as normas federais, quer legais, quer regulamentares. Também são incorretas as afirmações de que há um pedido da agência ou da área técnica para não cumprir a resolução normativa número 32/2016. Nem há qualquer menção no processo de que o alegado descumprimento se justifique em função da ausência de pessoal ou por mera dificuldade de sua observância. De outra parte, e diante da questão prática surgida, de que é exemplo este processo, entende-se que se deve avançar na regulamentação da fiscalização, inclusive para os demais serviços regulados, alterando-se a previsão de notificação para as situações em que tal ato se faz necessário, de modo a evitar impugnações futuras e a conferir maior segurança jurídica aos agentes regulados. Por tudo isso, e na linha dos votos dos conselheiros Algir Lorenzon e Paulo Roberto Petersen, faço um pequeno ajuste, um acréscimo no voto, votando pelo seguinte. 1. Indeferir o pedido de anulação dos atos fiscalizatórios rotineiros da rodovia RSC 287, operada pela concessionária Rota de Santa Maria, uma vez que a fiscalização da GERGS respeitou o contrato de concessão e o direito à ampla defesa, inexistindo qualquer alegação específica de prejuízo. 2.
indeferir o pedido de redução do prazo de notificação da fiscalização somente para os casos de urgência, por não estar em conformidade com a previsão contratual e a utilidade e finalidade da ação fiscalizatória. 3. Determinar as diretorias de assuntos jurídicos e de qualidade que apresentem, neste processo, no prazo de até 15 dias, proposta de alteração do artigo 8º, parágrafo 5º da Resolução Normativa, número 32/2016, bem como de outros dispositivos desse regulamento que merecerem modificação, a fim de disponibilizar a minuta de alteração para consulta e audiência públicas. Assim, conselheiros, eu penso que estará contemplada a finalidade e a fiscalização da fiscalização, que é um importante elemento também para a aplicação do direito, né, e aqui deste regulamento, e também vamos adequar a norma, que realmente precisa de uma adequação, né, isso aqui é preciso que a gente avance, né, a agência como entidade que também normatiza, né, faz a normatização setorial. Então, eu apresento com esse pequeno adicional, mas que acho importante, o meu voto, e abrimos, então, a discussão para observações, ponderações, fiquem à vontade. Olha, presidente, me permite falar? Na condição de Sim, por favor. Na condição de relator, eu ouvi atentamente o relatório feito por Vossa Excelência, a análise feita, os detalhes colocados, e mais do que isso, eu vejo na sua manifestação um profundo conhecimento em relação, um conhecimento técnico em relação a essas questões da regulação e das normas editadas pela nossa agência. Eu não vejo nenhum problema em substituir, eu diria assim, o voto que proferi, não preciso fazer a leitura novamente, ele foi conhecer e negar provimento, Vossa Excelência indefere 2 vezes, Sim. E depois propõe que a casa faça, eu diria assim, uma atualização, podemos dizer, né? Exato. Dada a experiência vivida, que faça uma atualização dos termos das nossas resoluções em relação a este assunto. Eu estou, nesse momento, então, aderindo ao seu voto. Deixo de lado de minha parte, pessoalmente, aderindo ao voto proferido por Vossa Excelência, Ilustre Presidente. Claro, respeitando, desde já, manifestando meu profundo respeito pelo voto do eminente conselheiro revisor, conselheiro Petersen, a quem eu devo dizer também, eu não ouvi, não sei da sua manifestação, da sua convicção, mas pessoalmente, neste momento, eu estou, então, propondo que seja o meu voto substituído pelo conteúdo do voto de Vossa Excelência. Conselheira Luciana, conselheiro Algir, da mesma forma, integro totalmente o voto da conselheira Luciana, tá? Gostaria apenas de ressaltar que eu não vejo na norma nenhuma irregularidade. Não. A norma está perfeita, Sim. ela tem a exceção, e a exceção foi utilizada, do meu entendimento, corretamente pela equipe de fiscalização. Perfeito. Essa alteração que se propõe, que a senhora está propondo na norma, apenas para atualizar, para que fique, no meu entendimento, para que fique mais clara. E eu sugeriria o seguinte, que ficasse claro quais são as fiscalizações que deverão ter o aviso prévio de 10 dias e quais aquelas que não deverão ter o aviso prévio de nem um dia. E aí eu creio que essa questão do campo, da fiscalização de campo, se enquadra perfeitamente nesta condição. Né? Sim. Não vejo nenhuma necessidade de avisar, seja a concessionária que for, quando se for fazer uma fiscalização de campo. Isso serve para concessionária de rodovias e para qualquer outra concessionária
em que a fiscalização tem um efeito rotineiro. Perfeito. Esse é o meu entendimento. Então, acompanho totalmente o seu voto, conselheira, e deixo essa minha manifestação como sugestão nesta atualização da norma. Certo, obrigada, conselheiro. Peterson, eu também entendo dessa forma que a gente deverá fazer essa discriminação, né? Porque existem casos em outras concessões que exigem uma preparação do ambiente, né, computador para os fiscais, uma série de normas ali, de processos administrativos, e realmente exige uma antecedência, e acho que sequer é de 10 dias, né? Acho que é muito, né? Mas isto, nós vamos ver, a norma será objeto de disponibilização em consulta pública, de forma transparente, a concessionária vai poder se manifestar, né? Mas eu entendo que a nossa fiscalização, ela está em conformidade também com o contrato de concessão, né? Que diz que tanto a GERDS quanto o poder concedente terão a qualquer tempo acesso aos bens da concessão, ao sistema rodoviário. Então, eu creio que se fosse fazer até uma interpretação literal do contrato, até seria discutível qualquer antecedência, né? Qualquer notificação, aliás, né? Qualquer notificação. Mas acho que é importante ter uma notificação, né? Avisar a empresa que a GERDS estará em campo, mas também, como constou no meu voto, não vejo qualquer ilegalidade na aplicação da exceção. Mas também, né, é preciso reconhecer que há um espaço para que a GERDS avance na sua normatização setorial, e por isso propus, né, esse voto. Então, agradeço aí a compreensão, né, dessa minha linha, que, na verdade, ela vai na linha do voto dos senhores, e acrescentando essa normatização que deverá ser colocada em consulta pública em breve, porque é algo simples, né? E já falei hoje com os diretores, então nós vamos dar prioridade para isso. Então, na declaração do voto por unanimidade, aprova-se o voto da conselheira presidente, em que constou, então vou repetir aqui para ficar assentado: o indeferimento do pedido de anulação dos atos fiscalizatórios rotineiros da rodovia RSC 287, o indeferimento do pedido de redução do prazo de notificação da fiscalização, somente para casos de urgência, por não estar em conformidade com a previsão contratual e a utilidade e finalidade da ação fiscalizatória, e também a determinação às diretorias de assuntos jurídicos e de qualidade em conjunto que apresentem neste processo, então não será aberto novo processo, no prazo de até 15 dias, proposta de alteração do artigo 8º, parágrafo 5º da Resolução Normativa 32/2016, bem como outros dispositivos que haja um entendimento de necessidade de alteração. Perfeito. Então, com isso, nós agradecemos a presença do doutor Rafael Cardoso Barros, dos demais representantes da concessionária, e vamos seguir aqui na nossa pauta as comunicações. Item 3. Foram distribuídos ao Conselho Superior, no sistema eletrônico, para análise e deliberação, os seguintes processos: processo 461-3900-220, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 1/2022, aplicado pela Prefeitura Municipal de Carazinho. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Peterson. Processo 399-3900-237, que trata da revisão ordinária de tarifas da rodovia RSC 287, concessionária Rota de Santa Maria. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Peterson e o revisor
é o conselheiro Algir Lorenzon. Processo 453-390021-23-1, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 1/2023, aplicado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. 3.2. A Diretoria-Geral informa que foram emitidos os seguintes termos de arquivamento de notificação relativos às fiscalizações por indicadores de desempenho de transporte de longo curso. São 2 termos de arquivamento, o 403/2023, da Expresso SB Transportes e Turismo, processo 1370-390019.8, e o termo de arquivamento número 405/2023, Sociedade de Ônibus Gigante, é a Sogil, né? né? Processo 1336-390021.9. Ambos são os termos de arquivamento emitidos pela Diretoria de Qualidade. Senhor diretor-geral, o senhor quer fazer algum comentário? Boa tarde, conselheira presidente. Boa tarde, conselheiros, demais presentes. O processo com a Expressa SB, o processo 1370-390019.8, corresponde à verificação de indicadores de qualidade. Então, o processo não apurou alterações significativas relevantes dos indicadores da empresa. Com relação à Sogil, a Sociedade de Ônibus Gigante, o processo 1336-390021.9, houve 5 não conformidades, mas todas elas atendidas pela concessionária e, no processo de fiscalização, foram acatadas pela Diretoria de Qualidade. Certo, Era isso, obrigada. senhora presidente. Obrigada. Bem, agora temos, em assuntos gerais, eu tenho aqui dois convites. Na verdade, não postaram na pauta porque eu recebi há pouco. Nós temos o Ministério Público do Estado, o Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Saltes, convidando para a solenidade de abertura do seminário 33 anos do Código de Defesa do Consumidor, retrospectiva e perspectivas, a realizar-se às 8h30 do dia 6 de setembro, no auditório, ali na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto. Neste seminário, eu vou proferir também, já comuniquei, mas fica o convite também, uma palestra sobre as atribuições da GERGS e o direito e a defesa do consumidor, né, que será à tarde. Então, ficam todos já convidados. E também aqui recebi um convite, recebi hoje, no finalzinho da manhã, ontem, desculpe, da ABAR, para fazer a moderação de um painel chamado Regionalização da Prestação dos Serviços de Saneamento, Perspectivas e Panorama. Ele vai ser no dia 18 de outubro de 2023, às 16h15. Os palestrantes serão o ex-deputado, né, Leonardo Carneiro Monteiro Pisciani, não sei se ele é deputado ainda, a doutora Patrícia Regina Pinheiro Sampaio, o doutor Sérgio Antônio Gonçalves e doutor Braulio Sesco Fleury, da AGEPAR. Então, eu já aceitei o convite, né? É no congresso da ABAR, também desde já convido o doutor Rafael e os representantes da Rota de Santa Maria. É um congresso bem interessante, eu não sei se os senhores já foram alguma vez, com bastante palestras de todos os serviços regulados, acho que vale a pena. E abro, então, a palavra para o conselheiro Lorenzon e o conselheiro Paulo Roberto Petersen, se tem alguma observação
isso aqui no âmbito, algum convite recebido, fiquem à vontade. Obrigado. Obrigado, presidente. Só para dizer que eu agendei essa questão relacionada com o seminário que Vossa Excelência participará no Ministério Público Estadual. É uma quarta-feira, dia 6 de setembro. Pretendo estar, pelo menos em parte desse dia, participando, porque eu vejo a importância. E neste Congresso Nacional da VAR, que eu ainda não tive o privilégio de participar em nenhum, seria o primeiro, eu já de antemão, devo dizer, Vossa Excelência falou que vai presidir uma mesa, vai participar Sim. no dia 18, mas o dia 18 que é o dia de abertura, abertura, né? É o dia Da da abertura, abertura. né? Na solenidade de abertura vai. Não, esse não é a abertura, é um painel. Muito bem. Este eu já manifestei, me lembro que o conselheiro Porce também manifestou interesse de estar presente nesse congresso. Sim, Eu acho gostaria, muito importante. desde já, eu não sei que datas é 18 de outubro, que dia da semana será que É haverá? 18 a 20 de outubro o De congresso. quarta a sexta. Hein? De quando? De quarta a sexta. Então não tem prejuízo para nós aqui da realização da reunião do nosso conselho. Podemos Não, é fazê-lo? quarta a sexta-feira, isso em Dá para São Paulo. o deslocamento seria de preferência, então, o deslocamento indo para São Paulo na terça de noite, ou à tardinha, né, presidente? Sim. Isso tem que se providenciar com antecedência, a questão de reserva de hotel, Sim, o passagem. gabinete faz isso, conselheiro. Nós não podemos deixar para a última hora, até porque o custo das passagens tiradas de última hora é muito maior do que se nós já fizéssemos reservas com bastante antecedência. Eu tenho visto isso particularmente, sabe? É verdade, Então, é verdade. já quero dizer desde já que eu teria interesse em participar de todo o Não, congresso. já está acertado, então. Perfeito. Você, conselheiro Conselheiro Porce me disse que gostaria. Ele me Sim, disse. também, não. Assim que ele voltar de férias, a férias, gente fala com ele. É. Conselheiro Petersen, alguma observação, algum comentário? Não, conselheira, não, nenhuma observação. Obrigado. Diretor-geral, alguma questão? Eu acho que ele trancou. Bom, enquanto ele volta, só comentar com os colegas aí, conselheiros, que amanhã nós estaremos indo para a Uruguaiana, onde a GERGS vai fazer a primeira prestação de contas da regulação, né? E também a BRK vai fazer a prestação de contas, tal como ocorre com a Corsã aqui anualmente. Nós estamos inaugurando essa prestação de contas lá com a BRK. Né? Então, vamos ficar até sexta-feira, e a fiscalização também já estará também na fiscalização da GERGS, né, para os serviços, também também vai para a Uruguaiana. Perfeito. Boa viagem. Obrigada. Sucesso lá. Sucesso lá. Diretor Carlos, o senhor caiu. Alguma observação? Não, senhora presidente, nenhuma. Tá certo. Então, colegas, senhoras e senhores presentes, encerramos a sessão do Conselho Superior de número 32 e desejo uma boa tarde a todos e todas. Até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Até logo. Entramos na reunião administrativa, conselheiros, agora, por favor. Sim. Ok. Sim. Até mais.